Bem, pessoal, estamos iniciando agora o quarto programa de poesia Prolegômenos e dessa vez eu vou ler alguns poemas de autores brasileiros, angolanos e um autor português, certo? Ah, o poema que abre o nosso programa de hoje é um poema de um autor de Ribeirão Preto, Paulo Camargo. Ele editou o livro O Portal dos Desabitados, que eu adquiri na Feira do Livro de Ribeirão Preto há alguns anos atrás. E eu vou ler o início do livro. É um livro bonito, com várias ilustrações do próprio Paulo Camargo e textos do Paulo Camargo. De acordo com informações dele mesmo, ele começou a escrever esse livro às 18 horas do dia 11 de janeiro de 2001 e terminou às 12 horas do dia 30 de dezembro de 2008, certo? Então, é um livro bem interessante que fala dos corpos e da vida. Tá? Então, o primeiro texto aqui, do Paulo Camargo: em princípio de dúvidas e dores do parto, em parte compacto no pacto um corpo. Reparte-se em partes, dando luz a outro, e outros muitos, formando-se uma multidão no chão do esquecimento frio, cimento, lamento de corpos em profusão, que caminham na escuridão silenciosa, passarela de passageiros em despedida que vão em direção do eterno caminho. O livro é bem interessante, quem tiver interesse e conseguir encontrá-lo, tá? É esse o livro, O Portal dos Desabitados. Eu o li já há algum tempo, achei bastante interessante esse livro. As outras poesias foram publicadas em 1987, numa revista, uma revista muito interessante. Eu tenho alguns números, né? Que é a revista de poesia Dimensão. Tá? Eu tenho esses e tenho mais 5 ou 6 números que eu consegui adquirir na época. Né? Foi uma revista que foi editada em Uberaba, Minas Gerais, de 1980 a 2000. E foram lançados 30 números. Tá? O editor era o Guido Bilharinho, uma pessoa muito focada na questão da poesia, e principalmente da poesia contemporânea, que era feita no mundo todo, né? Então isso foi algo assim, quando eu, na época, né, bem mais jovem do que hoje, tomei conhecimento dessa revista, eu fiquei assim maravilhado, né? Porque é uma revista, essa aqui é pequena, mas era uma revista que tinha poesia visual, como essas poesias do Sebastião Nunes, e muitas coisas de outros países que a gente não tinha muito acesso na época aqui no Brasil, né? Então foi assim, e eu procurava essa revista, comprei algumas do próprio Guido, que vinha pelo correio, né? A gente comprava, pagava via reembolso postal, e elas vinham via correio. Um negócio assim que hoje ainda vem via correio, mas a gente compra via internet, né? Muito mais prático, né? Na época não, era o reembolso postal. E eu tive contato com poetas de muitos países por conta dos números da revista Dimensão que eu conseguia encontrar em sebos, com amigos, né? Então a gente ia vendo. Então eu vou ler aqui o primeiro poema que eu vou ler, está na revista Dimensão número 15, do segundo semestre de 1987. Tá?
Isso lá se vão 33 anos, né? Bem, é de um autor, de um poeta português, angolano, chamado Davi Mestre. Se chama Uma Ponta de Sangue. Pouca é a arte que o silêncio consente. Apenas algumas palavras se perdem agora das suas margens. Quando uma ponta de sangue desprende sua cauda jubilosa, entre o parêntese dos lábios que enunciam em pedra viva. Luanda, Angola. E o outro é um outro autor também angolano, tá? José Luiz Mendonça. O poema chama Na Linha de Frente e é dedicado aos combatentes angolanos. Tá? Na linha da frente, a bala dos teus ossos acumula pólvora, e o céu, habitado pela luz dos mortos, emerge. Do teu corpo, o sabor rectilíneo da pedra à água excessiva. Despojos do ardido março sob o arguto olhar dos séculos. Luanda, Angola. O outro autor é um autor brasileiro, também está aqui na revista Dimensão, certo? Essa é a número 14, antes da primeira que eu li, do primeiro semestre de 1987. Tá? E é um autor que eu acredito que é uma pessoa conhecida, tá? E que eu tenho, inclusive, muito carinho por ele. Foi até uma surpresa achar esse poema aqui, porque eu não lembrava realmente deste poema. Jorge Henrique Bastos, o poema chama Rock Drill. 1. Rocha erudita, martela insciente o saber, palavra erosiva que te data, a estilhaçada data. 2. Gôndolas que remam em tua boca, sargaços da escrita, navegante que erode línguas, dura, doura. 3. Quixote furioso na alvorada. 4. Broto da samambaia aniquilada, a mim tua rax aprisionada. A barba da loucura, razão e sedimento. Rio de Janeiro, Brasil. Tá? E o último poema que nós vamos ler dessa revista é de um autor português, J.O. Travancarrego. Tá? Ostentação do solo. Tá? Era um ponto da terra onde se continha o resto inteiro disfarçado do universo ou, pelo menos e tão claro, o princípio da estrada para ele. Não sei que navalhas em redor cavaram, multiplicados fossos e caminhos, entre o coração nascido e as estrelas, e entre as estrelas entre elas. E de uma ruína flores, decapitadas de sentido, avisam que muda a vida. Água, flor, suspensa da raiz. Lisboa, Portugal. Bem, esses foram os poemas que nós lemos da revista Dimensão. Quem tiver interesse, essa revista de poesia ela está toda digitalizada na internet, todos os 30 números, tá? Basta procurar. Revista de Poesia Dimensão, é um blog, tá? Que inclusive foi por ocasião de uma aluna, né, de um curso de letras da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, que fez essa digitalização e disponibilizou nesse blog. É muito interessante a ter acesso a esse tipo de material, tá? Porque é algo que a gente não vai ter mais como ver, né? É algo que
que não vai mais ser publicado. Foi publicado de 1980 a 2000, ou seja, ficou 20 anos sendo publicado, foram lançados 30 números. Muito interessante o projeto. Eu inclusive, sempre consulto essa revista, que eu acho muito interessante. Hoje nós temos muitas outras revistas de poesia, né, que a gente pode também ter acesso, né, via internet. Bem, e o último poema é um poema do Gica, né, do grupo Tarancon. Inclusive, esse poema está escrito na contracapa do disco do Tarancon de 1977, Lo Único que Tengo, um disco que eu gosto muito. Eu sempre ouço ele, tá? Eu tenho ele em fita cassete, né? Para quem não sabe, fita cassete era uma fitinha que a gente ouvia num gravadorzinho, né? Hoje ninguém mais usa isso, né? Mas é algo, eu ainda tenho as minhas originais. Essa do Tarancon, por exemplo, é original, de 1977. Né? Quando eu mostro para alguns amigos, eles ficam meio desesperados e me chamam de antiquado, né? Mas é isso aí. Bem, as sementes do medo não brotarão nos teus olhos inocentes, nem a noite marcará com tinta opaca teu pequenino coração, eu te prometo. Alçaremos nossa bandeira muito alto, onde nenhum sapato possa alcançar. E brincaremos com o vento e o arco-íris e cantaremos canções livres como as borboletas, sem bicho-papão, nem boi da cara preta. Bem, gente, eu gostaria de agradecer vocês por assistirem e aguardo comentários e sugestões para que a gente possa melhorar o nosso programa de poesia Prolegômenos, tá? Nós estamos mantendo aqui uma periodicidade de um programa por semana nessa quarentena. Pode até ser que surjam algumas surpresas aí nesse meio tempo, tá? E muito obrigado e uma boa semana para todos, tá?